Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha aqui, ó, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Aqui, eu vou passar a real aqui sobre esse escândalo que aconteceu, essa briga, essa discussão, esse bate-boca que aconteceu lá no bairro Siqueira Campos, no Paraná. Porque é uma coisa típica CCBista. Porque na CCB ninguém segue a doutrina, ninguém segue a regra, ninguém segue os bons costumes. Então, quando dá um BO, aí tem as supostas vítimas e os supostos vilões. Mas, na verdade, é todo mundo pecador babaca. Esse caso aqui, que o ancião não explicou porque trocou o cooperador. Porque de praxe na CCB fazer as coisas debaixo do pano. O ancião faz as coisas debaixo do pano, vossos capeta em Cristo faz as coisas debaixo do pano, o povo também faz as coisas debaixo do pano, porque quando tem uma coisa ruim na congregação, o que é que os pecadores CCBistas falam? Ah, irmão, vai escandalizar se falar isso. Quando é com ele, aí ele quer explicação. Porque aqui, o povo da comum do cooperador que foi trocado, sentado, não sei o quê, tá querendo explicação por que ele foi trocado ou sentado. Mas porque interessa para eles, porque foi no pé deles. Quando é no dos outros, aí ele... Ah, irmão, era Deus, entrega na mão de Deus. Para não escandalizar, esconde. Ministério também. Quando a coisa é com ele, aí ele fala pelos cotovelos pro povo botar a bronca no trombone, porque o covarde também não tem coragem de falar. Chega lá nesse cooperador que foi sentado, que foi trocado, para ver se ele fala. Ai, mamãe, era Deus. Ai, não tem nada contra o ministério. Mas ele fala pelos cotovelos pro povo soltar os cachorrinhos, porque o povo, os seguidores deles, são os cachorrinhos entre aspas. Os cães de caça, que nem fala a Bíblia. Então os cães de caça querem saber qual a explicação, para explicar para a igreja, porque aí o ministério, que também faz as coisas debaixo do pano, não explica nada. Por quê? É que nem aquele caso lá, José Nicolau. É que nem esses caras que tem muito ancião velho, que não preside nada na congregação. Por quê? Política. Porque isso aqui é coisa de bastidor. É armação de bastidor, como está escrito. Porque está escrito que irmão se levantará contra irmão. Está escrito que uns se odiarão, levarão o sinédrio. É isso aqui, o sinédrio. Sabe? Porque a política, há jogo político, muito jogo político dentro da congregação, no bastidor do ministério. E isso não é feio, não é contado para a Irmandade. Lá nos tempos antigos, tinha general que dava golpe no rei, que tramava contra o rei. No caso lá de Joabe, sabe? Na guerra civil entre Saul e Davi. Joabe tinha inteligência, aí passou para o partido do Absalão. E lutou de um lado, depois lutou do outro. Política. Você acha que o povo ficou sabendo daquilo? Não ficou, rapaz. Houve rei que reinou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Foi assassinado por quem? Por gente de dentro. Porque para você assassinar um rei, golpear um rei, que nem o Moabe lá, o rei de Moabe foi golpeado, morto dentro da sala, você tem que ter acesso ao rei. Para você assassinar um rei. E um Zé Ninguém tem acesso a um rei. Porque isso é jogo político, é jogo de bastidor. Isso está escrito. Mas o povo daquela época também não ficou sabendo. É igual esse caso do José Nicolau, vários anciãos que são velhos, muito antigos do ministério, mais do que outros, e não presidem. Porque é política, é trama política em bastidor. E aqui é bastidor de gabinete. De gabinete, não é de corredor, não. Aqui é de conversa do ouvido. É trama satânica no gabinete. Sabe? Então, ninguém fica sabendo disso. Então esse caso aqui do Paraná é outra coisa. O cooperador lá foi afastado. Aí o povo quer explicação. Só que quando o povo também faz,
Aí ele não quer que seja publicado. Entrega na mão de Deus, aí vamos orar, sabe? Porque aqui é sujo falando do mal lavado. O maldito ministério é sujo e os mal lavados querem explicação. Só que quando os mal lavados também faz a coisa, eles não querem publicar. Agora que pegou no pé deles, aí, sabe? Então, por que vários anciãos aí não presidem a CCB? Porque é política, rapaz. Política e partido. Não tem partidário do lado dele para tramar, para se juntar, para fazer a coisa. E ele também não tem articulação política. Ele não tem espírito de liderança. Ele não tem eloquência. Porque você tem que ser político para fazer essas coisas, para chegar, para ser ancião, depois fazendo política e subindo na hierarquia com sua liderança, com seu jogo de cintura, com seu espírito de Absalão. Absalão, o que o Absalão fez? Absalão foi para a porta do rei e bajular o povo. E aí conspirou contra Davi, o pai, porque o povo pendia para o lado dele. Então você tem que ter espírito de Absalão. Já tem espírito mal, mas do de Absalão tinha outro mal, mais maus espíritos. Então Absalão foi lá conspirar. Então muito ancião na congregação, ele não tem espírito de Absalão, aquele de conspirar. Então ele fica ali na dele, sabe? Não se envolve com nada, atende o cultinho dele, vai para casa, não participa de nada, fica só dizendo amém, não tem espírito de conspiração, de liderança, sabe? Então outros têm, e aí passa na frente dele, passa por cima. Porque tem gente que é extremamente ímpio. Então, tem espírito político, espírito de Absalão, vai lá, conspira, faz articulação política e consegue. Tem cooperador de jovem, que eu conheço cooperador de jovem, que é mais respeitado no meio do povo do que ancião. Porque ele é articulado, ele tem espírito de Absalão, sabe? Tem cooperador, tem ancião, que se olha para ele assim, ele não faz nada, ele não se mexe, ele não tem salsa, ele não tem espírito de liderança, ele não articula, ele não tem eloquência, ele não se mexe. Então ele não consegue, mesmo que ele tenha 10, 20, 30, 40, 50 anos, ele não lidera, porque ele não tem espírito de liderança. Então é por isso que aconteceu com o Nicolau, é por isso que tem muito ancião velho aí, que não lidera nada, porque ele fica só ali na dele. E além do mais, principalmente, ele conta bastidores no culto, que não é para contar. É o caso lá do... Não vou citar nome não, ele conta bastidores do culto, que não é para contar. Ele alfineta o próprio ministério, que não é para contar. Se você alfinetar o ministério, você tem que partir para o pau. Sabe? E aí ele alfineta e o ministério não gosta, os cabeças. E aí deixa ele de lado. Não chama ele para panelinha. Então esse caso aqui do Paraná, aqui é o sujo falando do mal lavado. Esse tipo de ancião que vai nessas paradas, que vai nessas confusão aqui, trocar ministério, esse aqui é aquele... Sabe quando você assiste filme de máfia? Máfia, de crime organizado? E aí tem aquele cara que faz o trabalho sujo. Por exemplo, a máfia extorque comerciante. Aí o comerciante lá não paga. Aí o chefão da máfia, manda aquele cara que faz o trabalho sujo. E o que é trabalho sujo? Decapitar o cara. Decapitar assim, fuzilar e tudo. Então esse ancião que foi em Siqueira Campos é aquele cara que faz o trabalho sujo. Sabe? Esse aqui é o pau mandado. E é nesse tipo de cara que sobe na igreja. Ele fica querido da máfia entre aspas. Então esse cara aqui foi fazer o trabalho sujo. Porque ele já sabe que vai dar confusão. O chefão do Brás, o chefão da regional não vai. Manda esse lambibota aqui, esse cão de caça, que a Bíblia fala, fazer o trabalho sujo, que é trocar o ancião, sabe? Aí se um dia a coisa se aplacar, mas dificilmente o da regional vai, o chefão da regional e o do Brás. Dificilmente vai. Esse tipo de cara aqui, o ministro... Isso aqui é máfia, rapaz, máfia entre aspas, né? Então esse cara aqui é aquele cara do ministério que faz o trabalho sujo, que vai lá cobrar o comerciante que não pagou a extorsão, a propina. No Rio de Janeiro é o miliciano. Miliciano extorque os comerciantes.
Aí se o comerciante lá não pagar, aí ele tem aquele cara que vai lá fazer o trabalho sujo. Ou paga ou some. Esse tipo de ancião é assim, é quem vai fazer o trabalho sujo. E esse tipo de ancião aqui tem os correligionários dele, tem os seguidores dele, tem os cachorrinhos dele, os cães de caça. Porque é povo, é o sujo falando do mal lavado. Porque é um povo que não segue a doutrina. É política. E política, ora você é amigo, ora você é inimigo. Você não vê lá Brasília? Ora você é aliado, ora você é adversário. Quando está todo mundo no governo, é aliado. Quando começa, vai para a eleição, aí vira adversário, aí desce o cacete em você. Aí porque é política, rapaz. Não é graça, não é Espírito de Deus, não é irmandade, não é vida eterna. É política, é dinheiro, é poder, é glória humana. É tudo pecador, é tudo farinha do mesmo saco, essas pragas aqui. Então fica querendo explicação. Mas na hora que um podre é do outro, mano, vai escandalizar a obra. Não posta isso aí não, porque fica postando isso aí nas redes sociais, porque fica postando isso aí no TikTok, que nem acontece comigo. Porque fica postando isso aí, tá escandalizando a obra. Os safados, os pecadores pecam, eu posto e aí eu que estou escandalizando a obra. É por isso que eu mando tomar nos vossos rabos. Agora sai pecando, sai fazendo essa cachorrada, é postado e aí fica achando ruim. As redes sociais, que nem o enganador Bueno lá, falando para a Irmandade não compartilhar notícia ruim. Não faz sacanagem, caralho, que a gente que não compartilha. Faça a coisa certa, como é que você vai compartilhar? Só se montar uma treta com atores, intérpretes e tudo. Mas não faz sacanagem que não é postado, não é publicado. Agora faz a sacanagem e aí não quer. Você sabe por que você quer, se você vergonha. Então fica a responsabilidade desse bairro, desse lugar, essa irmandade, nosso irmão, para dar o atendimento. Eu dia que ele não puder vencer, ele vai pedir para vir no outro irmão. E a irmandade deve receber o amor de Deus. Aí chega lá trocando o cooperador, o ancião, e diz para a irmandade que ela deve aqui do verbo dever, ou seja, obrigado. Se tem eu ali no banco, eu vou dizer, quer dizer que eu sou obrigado a engolir isso aí? Não, vai se lascar. Mas como não tem eu, é tudo pecador, aí a irmandade deve do verbo dever. Porque o Braz, o maldito Braz, os malditos pecadores do ministério, eles engordaram o coração e eles se acham que eles fazem o que eles quiserem e a irmandade deve, já você aparece aqui com a foice te pegando. Ele diz que alguma situação surgiu, mas não diz o que é. Por que esse cara que é cooperador desse lugar não fala? Por que ele não fala? Por que ele não se defende no dia que está aqui? Por que ele deixa acontecer isso? Ele pecou? Ninguém conta. Ele disse que uma situação surgiu com um cooperador lá. Ele pecou? Por que ele não fala para o povo? Por que ele deixa isso acontecer? Por que ninguém... Porque se está entre irmãos, se está entre família, não traz tudo para a luz e já resolve ali e vai tratar, ver o que fazer. Por que fica nesse suspense, nesse esconde? Aí fica nesse esconde... E que aí acha ruim que eu falo aqui. Por que dá isso aqui? Porque é coisa errada, é pecado. Se fosse coisa boa, estava todo mundo dando glória e contando testemunho, fazendo as obras, falando das obras que Deus faz, aqui que Deus faz, aqui que Deus faz. Se Deus não fez isso aqui, o capeta fez. Então se o capeta fez, o que o capeta faz? Esconde. Aí o povo falou, conta para a igreja, irmão, explica para a igreja o que aconteceu. Aí o ancião, o que está fazendo trabalho sujo, falou, ele não vai mais atender, mas ninguém explica. E aí, qual é a conclusão que eu tiro? É sacanagem. Porque se fosse coisa para glorificar a Deus, todo mundo contava. Mas é sacanagem. E por que nesses casos aqui, o ancião que está atendendo não manda o povo ali se revoltou? Porque o povo dá coleta, e sem coleta, então ele tem que fazer a coisa meio que... Porque se o povo se revoltar não dá coleta, sabe? Então ele não pode perder a coleta, por isso que ele não pode ficar bravo, nem... Ele tem que ficar ali, sabe? Levando o povo na embromação,
na enganação, como é a especialidade dele, o dom de enganar. Ele disse, o ancião que está fazendo trabalho sujo aqui, disse que o cooperador fez uma carta. Devia ter ido lá no povo ler a carta. O cooperador, aconteceu alguma coisa, ele teve que entregar ao ministério, fez a carta e não foi lá falar com a Irmandade. O que aconteceu? Está vendo a consideração que eles têm pela tal Irmandade? Ele pecou, ele fez a carta e ninguém sabe o teor da carta. Assim, sumiu, que nem mafioso, sabe? Vai, onde está aquele comerciante lá? Está desaparecido. E sumiu. E aí se alguém ali perguntar o que aconteceu com o comerciante lá, que não pagou a extorsão lá da máfia, da propina, sumiu, se alguém começar a questionar muito, vai sumir também, sabe? Então o cooperador aqui, ele sumiu, não atende mais o culto, aconteceu alguma coisa, e ele fez uma carta. E também ninguém vê a carta. Sabe? Então o cooperador foi lá na salinha, uma metranca ficou aqui no pescoço dele, escreve a carta aí. Fala isso, isso e isso. Que nem a Rússia faz lá, quando pega um ocidental, um americano, um inglês, um ocidental lá. Aí manda aparecer na televisão confessando um crime que ele não cometeu. Então o cooperador aqui sumiu, disse que aconteceu alguma coisa, sumiu, escreveu uma carta de renúncia, que também ninguém viu a carta, e o povo aqui está querendo saber por quê. E por que o cooperador não contou para a Irmandade o que aconteceu? É coisa do rei das trevas, é coisa do inferno. Esse povo tropeça nos próprios pecados. São tudo pecadores. Não há vítimas aqui. Aqui não existe vítimas. Na Congregação Cristã no Brasil, eu conheço as vítimas da Congregação Cristã no Brasil, que não estão lá dentro, muitos deles não estão lá mais. Quer dizer, eles são da congregação, mas não estão lá mais congregando, eles estão de fora, no monte, vendo só a bagaceira. Essa bagaceira aqui. Porque muita gente que não está congregando. Então só tem essa bagaceira aqui. Então o cooperador assinou uma carta, só que ninguém sabe da carta. É coisa do baralho. Não, do caralho mesmo. Sabe esses casos que o ministério é reconduzido ao ministério? Que o sujeito perdeu o ministério de cooperador jovem, cooperador, ancião. Eles perdem ou é sentado muito tempo, depois de muito tempo eles são reconduzidos. Só que muita gente não ficou sabendo. Porque é isso que o ministério quer. Que o ministério não quer que o povo saiba, o povo de fora testemunhado. E aqueles que vão nascendo dentro do povo, nascendo na graça, como se fala, fique sabendo dessas tretas. Porque o ministério quer a igreja cheia, dinheiro, e se isso aí sair compartilhando e o povo saber quem são eles, ninguém pisa na congregação. Se o povo souber, se o povo do mundo souber quem são, não vão na igreja. Porque um ativo da igreja é a propaganda. Então uma treta dessa aqui pode ser lá algum caso que acontece de ser reconduzido, mas ninguém fica sabendo, só que só diz que foi reconduzido. O povo falando lá atrás, falando para eles, conversa de bêbado. O povo falando lá, reclamando, e ele lá falando, ele fingindo que não está escutando, e falando também, sabe? O cara que faz o trabalho sujo, ele já está acostumado com isso. Então ele fica lá falando, fazendo de conta que não está ouvindo o povo, e o povo falando também, tudo ao mesmo tempo, tá? Todos juntos numa oração agradecemos a Deus por isso aqui. Então vamos agradecer a Deus por isso aqui. Povo sem vergonha do caralho, né? Povo sem vergonha demais, velho. Povo hipócrita, pecador, político, interesseiro, pistoleiro. Povo, e todos juntos vamos agradecer a Deus por essa merda aqui. E aí uns dizem amém, outros dizem... Aqui não diz vá tomar no rabo, porque tá... Mas no corredor ali já fala, vá se lascar, já... E aí o pau quebra em casa, aí desce o cacete lá, aí começa... E hoje com WhatsApp e mensagens... Quando chega no carro ou em casa, aí começa a disparar a mensagem, descendo o cacete, já começa o boato, sabe? Aí vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Aí muitos saíram, não oraram. Porque é povo partidário, rapaz. É povo partidário. Tempo Absalão e Davi. Povo partidário.
tempo Absalão e Saul. Pô, muitos tomaram partido de Saul, outros tomaram partido de Davi. Muitos tomaram partido de Davi, outros tomaram partido de Absalão. Quem ficou no reino ia ganhar com o reinado de Absalão, ficou com Absalão. Sabe? Porque é povo que vai para o lado que está ganhando. É povo partidário. O partido deles não é isso aqui. Não é a verdade, não é a justiça, não é a luz para fazer as coisas na luz. É povo partidário, povo das trevas. Vai para o lado de quem dá mais. Porque é povo político. Fala de obra de Deus, servir a Deus, esse povo é mentiroso, porque é povo político. Povo que parte para o lado de ancião, povo que tem ancião para seguir, segue cooperador, segue aquela amizade. Porque aquela amizade lá também deu um carguinho para ele no ministério. Que sabe? Povo partidário, povo sem vergonha, pecadores, bestas, que se lasque todos. Até mais.